Então, pessoal, estamos de volta. Mais um vídeo correspondente ao texto 9, né, que fala de base e dimensão. Eu preciso que vocês façam uma correção no vídeo anterior, que eu não ia gravar o vídeo inteiro de novo só por causa disso, né? A respeito do X2 com X3 ali, eu acho que eu troquei, era X3 e eu escrevi X2, mas vocês vão perceber, no finalzinho eu corrijo o finalzinho, mas tem umas linhas aí anteriores que eu escrevi X2, mas na verdade é X3, tá? E eu não pude rever esse vídeo, assim, mostrar para vocês o texto de novo, né? O que eu tinha escrito na tela, porque eu já tinha apagado. Quando eu percebi no vídeo que estava errado, eu já tinha apagado ali a tela toda. Aí vocês façam essa correção aí, tá? E eu também tive que dar um tempinho, porque carregar o computador quando eu estou fazendo a gravação esquenta muito o computador e aí eu não acho legal, tá? Então, sempre que eu tiver que carregar, eu vou ter que parar de gravar. Mas aí não tem problema, né? Para vocês não faz diferença esse tempo. Tá bom? Então, retornando aí, retomando o nosso texto, voltando lá. Vamos lá. A gente parou nesse teorema aí que diz que se S é um conjunto linearmente independente de vetores num espaço vetorial V de dimensão finita, então existe uma base T de V que contém S, tá? Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: se S é um conjunto LI de vetores no espaço vetorial V, não necessariamente uma base para V, tá? Eu posso ter lá no meu R3 dois vetores LI, e esses dois vão gerar um plano lá dentro do R3, tá? Mas eu posso usar esses dois vetores para incluir, né, usar esses dois vetores e acrescentar mais um terceiro vetor, e isso ser uma base para o R3. Lembram lá no primeiro texto que eu mostrei para vocês, produto vetorial? Então, o produto vetorial vai ser interessante para a gente nesse caso, né? Porque se eu tiver dois vetores, né, no R3, eu estou lá no R3, né? Não vou fazer os eixos, não. Mas vamos imaginar que eu tenho dois vetores que estão no mesmo plano aqui, né? Lá no espaço R3. Quando eu faço produto vetorial, eu acho um terceiro vetor que é perpendicular a cada um deles, né? Ou para cima ou para baixo. Então, esse produto vetorial vai gerar um terceiro vetor LI com os outros dois, tá bom? Então, isso também é uma maneira interessante da gente encontrar aí uma base para o R3, uma vez que eu já tenho dois vetores LI. Então, continuando aí, ou seja, um conjunto linearmente independente de vetores no espaço vetorial V pode ser estendido a uma base de V, tá? Eu não vou resolver esse exemplo porque ele é muito trabalhoso, tipo aquele que a gente resolveu antes, né? Esse outro exemplo aqui, esse exemplo 3, tá? Então, eu não vou resolver, mas aqui tá a dica de como fazer isso, né? Então, a gente está pedindo ali para achar uma base do R4 que contém esses vetores x1 e x2. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente constrói um conjunto S que contém o x1 e o x2, aí a gente põe lá dentro também a base canônica do R4, aqueles vetores assim, né? Peraí, que eu estou esbarrando aqui. Aqueles vetores assim. O E1 seria o 1, 0, 0, 0. O E2 seria o 0, 1, 0, 0. O E3 seria o 0, 0, 1, 0. E o E4, 0, 0, 0, 1. Né? Ou seja, o 1 na coordenada I, do EI, né? E o resto 0. E aí a gente põe tudo isso dentro de um conjunto S e aí executa os passos do exemplo 3 que a gente já tinha visto, tá? E aí, uma vez resolvido, se vocês tiverem o trabalho de resolver, uma vez resolvido, essa seria uma base procurada, né? Eu tenho x1, x2 e o E1 e o E4. Bom, próximo teorema, eu já comentei sobre ele no início
do texto, né? Que seja um espaço vetorial de dimensão finita N, né? Um espaço V, e S, um conjunto com N vetores de V. Tá? Então, se esse conjunto S for linearmente independente, então S é uma base para V, porque ele contém, né, o número de vetores necessários para ser uma base. E se eles forem LI, logo será uma base. E se S gerar V, então também vai ser uma base, significando que qualquer vetor do meu espaço pode ser escrito como combinação linear desses vetores de S, então isso é o suficiente para formar uma base, uma vez que eu tenho um número de vetores igual à dimensão do espaço. Tá? Agora, essa nota aí é sobre espaço, solução do sistema homogêneo. Tá? A gente já viu em aulas passadas que o conjunto de todas as soluções do sistema homogêneo AX igual a zero, onde A é uma matriz M por N, é um espaço, é um subespaço do Rn. Tá? Então, como que a gente faz para achar a base para esse subespaço? Então, tá aí o processo. Aí vocês vão me perguntar, professora, se a matriz é M por N, como é que você sabe que é um subespaço do Rn? Tá bom, então vamos lá. Se eu tiver uma matriz A, vamos exemplificar que é para vocês se situarem. Uma matriz A do tipo assim, 2, 3, 4, 0, 1, 5. Um exemplo, tá? Essa é uma matriz 2 por 3, certo? Ela só vai poder ser multiplicada por um vetor que tem 3 posições, tá? Não é? Porque cada elemento da linha vai multiplicar por cada elemento, cada coordenada desse vetor, certo? Então, olha só, é uma matriz M por N, certo? Então, eu preciso de um vetor do que esteja na dimensão 3. Eu preciso de um vetor, esse vetor aqui, ele vai estar em R3, tá? Então, se eu tiver uma matriz M por N, para ela multiplicar por um vetor X, certo? Esse vetor vai ser do tipo N por 1, tá? Então, por isso que esse X vai pertencer ao espaço Rn. Só para vocês se situarem aí. Então, a primeira coisa, né, o primeiro passo para descobrir, né, uma base para esse subespaço seria resolver o sistema homogêneo dado. E escrever a solução como uma combinação linear de vetores, usando as incógnitas que permanecem como as constantes arbitrárias. Daí o conjunto de vetores encontrados vai gerar o subespaço. E aí eu acho um subconjunto de S que seja uma base para W. Ou seja, esse terceiro passo é tipo aquele exemplo 3 trabalhoso. Né? Mas, em geral, o resultado que vem do segundo passo já vai formar uma base. Tá? Aí está aí o exemplo 8. Aí vocês vão me perguntar assim, poxa, professora, mas você não tinha que botar uma matriz tão grande para resolver? É porque, para a coisa ter mais graça, né, vamos dizer assim, para a solução ficar mais interessante, para vocês verem como que monta, né, a situação, então é melhor a gente ter uma quantidade boa de variáveis, certo? Por isso que eu botei uma matriz grande assim. Mas não vai dar muita conta, não, tá? Vai ser tranquilo. Então, vamos lá. Acha uma base para o espaço solução W desse sistema homogêneo que está aí. Né? Essa matriz que já está aí, já vai ser a matriz aumentada do sistema, né? Porque cada linha dessa que está aí representa a linha do sistema, uma vez que eu vou multiplicar, né, cada coeficiente da linha por cada coordenada do vetor, tá bem? Então, x1, x2, x3, x4, x5 aí são coordenadas de um vetor x, tá? Que aqui embaixo, aqui, ó, tá como xzinho. Então, tá, vamos chamar esse vetor aqui de xzinho, tá bom? Então, eu vou apagar isso que eu escrevi aqui para resolver esse... Aliás, eu posso deixar assim, resolver daqui para baixo. Então, tá lá, vou copiar a matriz aqui para o lado, tá? Essa lateral aqui. Então, isso fica, né? 1, 2, 0, 3, 1. Vou fazer o seguinte, para não ficar tão chato, eu vou pausar o vídeo e já vou voltar com ele a matriz escrita, tá?
Tá aí a matriz escrita, tá? E agora eu vou escalonar essa matriz. Então, aqui já é 1, né? Então, para eliminar esse 2, basta multiplicar aqui por menos 2, somar com a linha de baixo. Eu vou botar bem afastado aqui, para não confundir. Então, aqui já vai ficar 0. Conforme eu multiplico cada linha e somo com a de baixo, isso vai virar 0, menos 1, 0, menos 3, menos 1, tá? Para eliminar esse 1, em seguida aí, eu tenho que multiplicar por menos 1 e somar na terceira linha. Então, o resultado vai ser 0, menos 1, 2, menos 1, 0. Para eliminar o 3, eu vou multiplicar por menos 3 e somar aqui. Então, isso vai ficar 0, menos 1, 0, menos 3 e menos 1. E por último, já está até pronto ali, né? Eu tenho que multiplicar por menos 2 também e somar aqui embaixo. Então, vai dar 0, menos 1, 2, 1 e 0. Nota, olha lá, que essa última linha está igual à terceira. Então, eu posso eliminar aqui o menos. Eu posso eliminar essa linha aqui. E a quarta linha está igual à segunda. Então, eu também posso eliminar essa linha aqui. Então, eu fico com só essas três linhas aí na matriz. Vou multiplicar aqui por menos 1, né? Só para transformar esse cara aqui em 1. E aí, vou dar uma limpada, né? Vou passar limpo nisso daí. Então, 1, 2, 0, 3 e 1. Aqui fica 0, 1, 0, 3 e 1. E aqui 0, menos 1, 2, menos 1 e 0. Certo? Ó, aí, aqui já está 1, né? Como a gente deseja. Então, eu vou fazer o seguinte, só para facilitar a finalização da solução, nesse caso, eu vou multiplicar aqui, então, por menos 2 e somar lá, tá bom? Então, isso vai dar 1, 0, 0, menos 3, menos 1. Né? Vou repetir a segunda linha, 0, 1, 0, 3 e 1. E para eliminar o menos 1, é só eu somar essa linha com essa aqui, tá? Então, 0, 0, 2, 2 e 1. Agora, lembrem que aqui tem uma coluna de zerinhos, tá? Essa aqui é a coluna referente ao x1, essa é o x2, x3, x4 e x5. As coordenadas lá do vetor e essas são as equações. Então, vejam, na primeira linha, diretamente eu já posso concluir, não é? Que x1 é igual a 3x4 mais x5. Tá? Na segunda linha, eu posso concluir que o meu x2 é igual a menos 3x4 menos x5. E na última linha, fazendo as contas, eu consigo dizer que o x3 é igual a menos x4 menos 1 meio de x5, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, só para não ficar com tanta letrinha, né, tantas coisas, eu vou, obviamente, né, o x4 e o x5 pertencem aos reais, e, quer dizer, eu posso atribuir qualquer valor para eles, tá? E aí eu obtenho o x1, x2 e x3 correspondente. Então, eu tenho aí esse conjunto de soluções do meu sistema, tá bem? Então, eu vou dizer, né, vamos colocar assim, a solução, ou soluções, né? As soluções, né? Elas são da forma assim. Eu vou dizer que o x4 é um S e o x5 é um T. Aí fica mais fácil, né? Que eu posso escrever o x1 como sendo 3S mais T, o x2 como sendo menos 3S menos T, e o x3 como sendo menos S menos 1 meio de T. Ou seja, vão ser vetores x
da forma, tá? Vamos lá escrever agora. Vou escrever o vetor em pezinho ao invés de deitado, para ficar parecido como está aqui, né? Na nossa solução aqui, tá bom? Então, a gente vai... Parecido não, igual. A gente vai escrever lá. Primeira coordenada, 3S mais T. Segunda coordenada, menos 3S menos T. Terceira coordenada, menos S menos 1 meio de T. Quarta coordenada, aí o x4 é o próprio S e o x5 é o próprio T. Então, os meus vetores têm essa cara das soluções. Daí, olha só, como é que eu posso pensar numa combinação linear para isso? Né? Eu posso escrever assim, que o meu x, tá, é um S que multiplica. Vamos lá, qual é o vetorzinho que está multiplicando o S? É o vetor 3, menos 3, menos 1, 1 e 0. Tá? Esse aqui. Mais o T, que multiplica. Agora, qual é o vetor que está multiplicando o T? Ó, na primeira coordenada é 1, na segunda menos 1, menos 1 meio, 0 e 1. É isso aqui. Então, montei aí a minha combinação linear. Então, qualquer vetor x do meu espaço de soluções, tá? Vai ser uma combinação linear desses dois vetores que estão aí, certo? Então, o meu conjunto solução é gerado por esses dois vetores e eles formam uma base, tá? É fácil ver isso, que eles são ali, porque eles têm, ó, nessas últimas duas coordenadas aqui, zeros alternados, tá? Então, não tem como, né, um ser o múltiplo do outro, tá bem? Então, vou escrever a base, aí agora eu vou escrever deitadinho, que é 3 menos 3 menos 1, 1, 0, tá? E o outro vetor da base é 1 menos 1 menos 1 meio, 0 e 1. Ó, se você quiser, eu posso até, tipo, para não ter essa fração, se eu pegar esse vetor aqui e multiplicar tudo por 2, também pode ser uma outra base, né? Vai ser uma base diferente, mas vai ser uma outra base para o meu espaço solução. Vai servir também, tá? Se eu pegar qualquer múltiplo desse daqui, do primeiro vetor, qualquer múltiplo do segundo vetor, né? E trocar, também vai ser uma base, certo? Para o meu espaço solução, tá bom? Mas essa seria, então, a nossa solução aí. Tá? Bem, e aí qual é a dimensão? Porque se eu tenho dois vetores nessa base, significa que o meu espaço-solução, a dimensão do meu espaço-solução é 2, como está aí, certo? Esse x1, esse x2 aqui, cuidado para não confundir com o x1 e x2 ali das coordenadas, tá? Na verdade, esse x1 e x2 aí são vetores e não as coordenadas do vetor x, tá? Acho que eu fui um pouco infeliz aí na hora de escrever essas coordenadas, tá bom? Mas eu estou esclarecendo para vocês. Beleza. Olha só, eu não sei quanto tempo que já passou de vídeo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse aqui, então, para a gente já gravar um próximo, que seria falar sobre posto de uma matriz, né? Isso é importante porque vai ajudar a gente a obter uma base para um subespaço gerado por um conjunto de vetores, né? De uma maneira mais prática, tá bom? Aí eu vou encerrar esse aí e logo em seguida eu gravo esse sobreposto. Até logo!